Pastor, o senhor, em algumas mensagens do senhor, o senhor falou sobre que jamais entraria para a política. Não, eu não vou entrar na política. Enfim, deu os seus motivos. E, se baseando nisso, muitas pessoas, quando ouviu o senhor falando que entraria para a política, automaticamente falou, agora ele se perdeu, não vai durar muito tempo. Além, não vai se dar bem, não vai continuar sendo a referência que é como pregador e também vai acabar se perdendo, se corrompendo dentro da política. Pelo contrário, o senhor continuou alavancando como um parlamentar, defendendo as pautas, que muitas das pautas que tramita hoje no Brasil tem a assinatura do senhor, tá? Como conservadorismo, como conservador cristão. Muitas pessoas achou que não iria prosperar. Ou seja, perdemos um pastor e ganhamos um deputado. Esse foi o grande confronto. Infelizmente, nós perdemos um grande pastor e nós ganhamos um deputado. Pelo contrário, eu tive a oportunidade, você que está acompanhando aí, você que está aqui sabe da minha trajetória, né? Um imigrante, quase 8 anos aqui em Portugal, você sabe das minhas lutas, né? Como o Sângelo chegou aqui com 6 filhos, né? Rompeu as barreiras e hoje eu estou aqui de frente com o pastor, para mim é uma honra, juntamente com o Roberto aqui. E eu presenciei estar ao seu lado e vendo como Deus lhe usa. E pelos países aqui da Europa que nós passamos, eu vejo o peso que o senhor carrega do evangelho e a forma com que o senhor carrega essa bandeira. E algumas vezes, por esses dias, olhando do lado do senhor, e olha que eu passei poucos dias longe de casa, mas eu me perguntava, Senhor, como ele consegue, meu pai? Todo dia, um país diferente, é aeroporto, é avião, é ministrando a palavra, e sabe, como lidar com esse fardo? E eu mesmo me indaguei, Senhor, eu não conseguiria, eu não nasci para isso. Parece que eu vi o apóstolo Paulo quando ele fala que é um espinho na carne, é um peso, um chamado muito árduo, muito difícil. Como lidar com isso, pastor? Eu penso que nesses anos o senhor passou mais tempo na sua missão, pregando o evangelho, do que propriamente com a vossa família. O senhor teve que abrir mão de muitas coisas. Esse é o resumo. Eu passei mais tempo na rua do que em casa. Mas veja só, Sângelo, embora seja muito difícil, para mim é muito tranquilo. Porque quando Deus chama, Ele te dá a força e as ferramentas necessárias para suportar. Teve um homem na Bíblia que foi reclamar com Deus, dizendo assim, Senhor, o fardo é pesado demais, não estou dando conta. Eu trouxe aqui uma lista com 70 nomes para repartir o fardo com eles. Me ajuda. Ele foi tirar conselho com o sogro dele, Moisés. Moisés chamou o sogro dele, que era Jetro, e falou, olha, a nação é muito grande, eu não estou dando conta. Jetro aconselhou ele, escolhe nomes de homens que você confia e fala com Deus. Aí Moisés fala, Senhor, eu tenho aqui uma lista com 70 nomes, eu não estou dando conta. Olha o que Deus disse para ele. Não está dando conta? Não. Então eu vou retirar do que eu te dei e vou repartir com esses homens. Uau. Deus estava dizendo assim para ele, o que eu te dei é suficiente. Mas se você está achando que não dá conta, você está dizendo que eu errei quando eu te chamei. Então, para te provar que eu não errei, eu vou pegar o que eu te dei e vou repartir com esses 70. Ou seja, o que eu te dei é suficiente, mas você não está acreditando, eu vou tirar do que eu te dei e vou dar para os outros. E assim o povo continuou. Deus não erra quando chama. Por isso que Deus não chama qualquer um. Quando Deus chamou o Marco Feliciano e me deu essa missão, Ele sabia que eu ia dar conta. E não é porque eu tenho força, é porque Ele me deu as ferramentas necessárias para enfrentar. Entendeu? Então, quando Deus chama, Ele cuida, Ele se responsabiliza. Você só tem que continuar acreditando. Quando eu fui erguido por Deus, eu fui erguido no meio da oração, acreditando no poder do Pentecoste. Aí o Senhor me ergue e do nada eu vou abandonar o Pentecoste, vou parar de orar. É automático a minha queda lá na frente. Então por que eu estou de pé? Porque eu não sou um idiota. Eu estou de pé porque o Senhor sempre me falou para onde Ele iria me levar e eu reconhecendo a minha limitação, falei, só vou chegar se eu buscar. Só vou chegar lá se eu usar o que eu prego. Porque uma coisa é pregar para os outros. Outra coisa é viver o que você prega, que é o mais difícil. Pregar é muito fácil. Você tem uma boa memória, uma boa dicção, você vai longe. Agora é viver o que você prega.
Por que minhas mensagens ainda tocam o coração das pessoas? Porque eu prego aquilo que eu vivi. Quando eu falo você vai chegar, é porque eu cheguei. Quando eu falo você vai suportar, é porque eu suportei. Entende? Não é fácil, mas é possível.